Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Eu vou estudar o Novo Testamento com vocês. Espero que a gente possa aprender muito sobre o Senhor Jesus Cristo, seus ensinamentos e também o ministério dos discípulos que ele escolheu para espalhar a palavra dele. Nós vamos usar o Novo Testamento que você acha gratuito na internet. Você pode abrir qualquer Bíblia, talvez vai ter alguma diferença entre o que eu estou lendo e a versão da Bíblia que você tem. Porque existem muitas versões da Bíblia e além das versões, existem edições. Então, se você pegar a versão do João Ferreira de Almeida, que é a que eu vou estar usando, tá? E ir para uma edição antiga, da época da sua vovó, você vai ver que algumas palavras, elas não estão de acordo com as palavras que nós temos hoje, né? Elas têm o mesmo significado, mas às vezes foi escrito aquela frase de uma maneira diferente, às vezes o editor atualizou o termo porque já em português caiu em desuso. Ainda assim a gente acha, mesmo se você pegar uma versão de João Ferreira de Almeida com uma edição bem recente, às vezes a gente acha também algumas coisas estranhas, que a gente vai ter que correr no dicionário ou no Google para poder entender, tá bom? Mas eu vou fazer isso para vocês para trazer aqui a explicação. Não obstante minhas explicações, meus pontos de vista, minha mensagem que eu vou estar trazendo aqui, e eu procuro me preparar para poder trazer o melhor para vocês, eu recomendo que vocês tenham um estudo pessoal das Escrituras. É muito importante que você leia o Novo Testamento, que é o que nós estamos estudando, por conta própria. Tira alguns minutinhos do seu dia para abrir a Bíblia e ler. Sabe aquela pessoa que deixa a Bíblia aberta ou que de vez em quando, eu vou ler a Bíblia e abre num versículo qualquer? Bom, isso aí pode ser qualquer coisa, menos estudo das Escrituras. Se você quer estudar a Bíblia, você precisa se dedicar. Não significa que você precisa estudar como eu estou fazendo aqui, do começo, lá em Mateus, até Apocalipse, né? De ponta a ponta. É assim a ordem que nós vamos estudar. Tem várias maneiras, você pode seguir outros guias de estudo, né? Você pode estudar por temas, você pode começar por João, em vez de começar por Mateus, como eu estou fazendo aqui. Pode estudar só as epístolas de Paulo, pode estudar só os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode escolher como você quer estudar. Mas se você nunca leu o Novo Testamento antes, ou se você quer acompanhar aqui os vídeos, recomendo que você estude na ordem que os livros se encontram, que não é uma ordem cronológica, tá bom? A Bíblia, o Novo Testamento não foi organizado de uma maneira cronológica, tanto que Apocalipse, que é o último livro, ele não foi escrito por último, nós vamos ver isso. Então, vamos combinar assim, se você quiser estudar comigo, a gente vai seguir de Mateus até o final Apocalipse. Mas no seu estudo pessoal, o estudo que você vai fazer sozinho, só você e Deus, você pode estudar da forma que você quiser, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso estudo lendo Mateus 1. Eu vou abrir aqui num website que eu gosto muito, que chama Bíblia Online. Vocês também podem acessar, que é gratuito e assim, eu gosto desse website porque a pesquisa ela é muito fácil da Bíblia, né? Você coloca lá naquela lupinha, talvez você lembre de onde que está esse versículo, você lembra uma parte dele, você coloca, ele traz referência. Também existem aqui muitas versões da Bíblia e edições, então você pode comparar uma edição com a outra. Às vezes você quer entender melhor um versículo e não está indo bem, então você abre uma outra edição em português. Você pode inclusive comparar com idiomas. Deixa eu ver como que é a Bíblia do Rei James, né? O King James, Rei Tiago, que é a versão inglesa mais usada. Ou você pode ver a versão em espanhol e procurar extrair o melhor entendimento. A comparação entre edições é proveitosa, mas não é o essencial. Para estudar as escrituras, você não precisa de infinitos recursos, você não precisa de mapas, você não precisa de explicações de especialistas, você precisa ser humilde e buscar o Espírito de Deus.
Pedro ensinou que nenhuma escritura é de particular interpretação. Nós precisamos, para interpretar as escrituras, do mesmo Espírito que os apóstolos, profetas e santos do passado tiveram. Se a gente lutar para obter esse Espírito, a gente vai entender o verdadeiro significado. Significado esse que às vezes está oculto dos mais sábios e ilustres mestres de nosso tempo. Então, não fiquem preocupados se você não tiver todos os recursos. Os recursos são bons, mas são adicionais. Por exemplo, você não precisa aprender grego, que foi a língua que foi escrito no Novo Testamento, para extrair o verdadeiro significado da Bíblia, do Novo Testamento, e entender as palavras de Jesus e aplicar na sua vida. Às vezes eu vou trazer aqui algumas explicações do grego, do hebraico, para que a gente possa entender melhor alguma coisa, mas lembra que o essencial é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. E para ter o Espírito, você precisa buscar com ardor, precisa ser humilde. Lembra que Jesus Cristo diz: pedi e recebereis, batei e ser-vos aberto. Se você buscar com diligência, o Espírito pode te guiar à verdade. E é o Espírito de Deus que ensina a verdade. O Salvador Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfãos. Ele também disse: eis que envio Consolador, o qual os fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo pode ensinar a verdade, pode nos fazer recordar as coisas que foram ensinadas pelo Salvador, que nós aprendemos quando nós lemos. E isso é importante porque em certos momentos da sua vida, se você estiver triste, desanimado, com uma grande luta, essas palavras que você aprendeu da Bíblia podem te ajudar na estrada difícil que nós temos que passar neste mundo solitário e triste. Então, vamos lá, vamos mergulhar nas Escrituras. Estou muito animado para poder estudar com vocês. E vamos começar lá em Mateus, capítulo 1. Assim, se você nunca leu a Bíblia, talvez você não esteja habituado com isso, eu vou dar uma breve explicação. Os livros da Bíblia, eles têm o título, que normalmente é o nome do autor principal, ou eles têm algum outro título, como, por exemplo, Atos dos Apóstolos, né, que é o tema geral, ou seja, como os apóstolos eles agiram depois que Cristo ascendeu aos céus. Aqui, nesses 4 primeiros livros no Novo Testamento, são chamados de evangelhos. Por quê? Porque eles trazem as boas novas, eles falam de Jesus Cristo. É isso que significa a palavra evangelho, boas novas. E os livros, eles são divididos por capítulos. Quando eles foram escritos e compilados a primeira vez, eles não tinham essa divisão. Mas com o tempo, essa divisão foi adicionada para facilitar que nós encontrássemos certas passagens. Então, temos Mateus 1 como o primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento. Quando você vai em Mateus, no meu caso aqui eu clico, né? Você vai ver que o primeiro capítulo tem 25 versículos. Normalmente o versículo corresponde a uma sentença, uma frase, não necessariamente a um parágrafo, né? Às vezes um parágrafo é dividido em vários versículos. Então, eu muitas vezes vou dizer para vocês assim: Jesus ensinou lá em Mateus 5, né, o Sermão da Montanha, 48, sobre sermos perfeitos. E aí você vai poder achar essa escritura na sua Bíblia, abrindo no livro de Mateus, indo no capítulo 5, versículo 48. E a forma que a gente escreve isso é normalmente assim: Mateus, pode ser abreviado, né, MT, aí vem o 5, 2 pontos, separando então capítulo de versículos e no caso 48. Se eu falar um segmento maior, eu vou separar, caso seja, sei lá, Mateus 5, do 20 ao 40. Aí vai ter esse travessão, esse tracinho aí, para vocês saberem que é todo esse conjunto. Se eu quiser ler só o 20 e o 25, pulando, eu ponho uma vírgula. Se eu quiser falar de outro capítulo, normalmente eu ponho ponto, vírgula e separo. É a forma que nós temos para comunicar precisamente aonde a passagem se encontra. E é uma coisa que você vai se acostumando. Então,
Não fica tão preocupado se essas coisas não são familiares para você agora. Com o tempo você vai entendendo. Inclusive, dependendo da versão da Bíblia, da edição da Bíblia que você está usando, existem notas de rodapé. Então, você está lendo o texto, tem uma letrinha, você vai lá embaixo e localiza. E tem uma referência de uma outra parte da Bíblia. E essa referência está escrito dessa forma que eu falei para vocês. O nome do livro, o capítulo e o versículo. Tá certo? Então é importante entender isso para que o seu estudo ele seja melhor. É uma forma de chegar mais rápido a certos conhecimentos, que você ia demorar muito. Já pensou se não tivesse capítulo, versículo? Ia ser muito difícil, né? Você ia ter que ler, marcar com lápis de cor, talvez marcar assim a página para lembrar, fazer essas referências cruzadas. Muitos estudiosos da Bíblia já prepararam essas edições para nós. E sobre isso, eu sei que eu disse que ia começar o texto, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Bíblias de estudo, já ouviram falar? Tem muitas Bíblias de estudo, independente da religião, elas são proveitosas, porque elas trazem mais informação do contexto histórico, cultural, e também trazem algumas analogias importantes para nós entendermos como aplicar a Bíblia nos nossos dias. Ocorre que muitas Bíblias de estudo, elas são tendenciosas para a religião que editou aquelas Bíblias, né? Então, se você lê uma Bíblia católica, ela vai realçar a doutrina católica. Se você lê evangélica, vai realçar a doutrina evangélica. O que não é ruim, mas você tem que saber que algumas escrituras podem ser interpretadas diferente dependendo do segmento religioso que você se encontra. E não precisa só ser cristão. Os judeus, os muçulmanos, por exemplo, também acreditam em parte da Bíblia que nós temos hoje. E os muçulmanos, inclusive, eu tenho 2 colegas na faculdade, né, no mestrado que eu estou fazendo, que são juízes lá na Jordânia, são muçulmanos, e eles me ensinam muito sobre a religião muçulmana. Especialmente que eles acreditam em Jesus Cristo, que ele foi um grande profeta e que ele retornará à Terra. Então, existem muitas coisas de Jesus Cristo que eles acreditam, mas não é a forma como nós acreditamos. Porque quando você lê o relato dos evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, fica muito claro que Jesus não é apenas um profeta, não é nem o maior dos profetas, ele é mais que o maior dos profetas. Ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, aquele que ressuscitou dos mortos e aquele que está à direita do Pai, que vai julgar toda a humanidade. Então, o status que esses evangelistas colocam Jesus Cristo é muito maior do que qualquer homem, é o Deus dessa terra. E nós vamos poder ver essa divindade de Jesus Cristo sendo revelada à medida que a gente vai lendo. Bom, vamos lá? O que eu vou fazer é o seguinte, não tenho pressa para terminar o capítulo. Então, por exemplo, a gente vai estar estudando, talvez a gente estuda 2 capítulos por estudo. Talvez a gente estuda 1, talvez a gente estuda só alguns versículos, mas não tem problema. O importante é a gente aprender os significados que a Bíblia nos traz aqui. Mas uma outra advertência que quero fazer. Não significa que eu expus para vocês um dos significados da Bíblia que seja o único significado possível, que possa ser extraído de uma história, de um ensinamento. A Bíblia ela tem princípios que podem ser aplicados, se extraídos corretamente, em várias circunstâncias. Assim, uma pessoa que está enfrentando um vício pode achar força numa passagem de escritura que outra pessoa usou para lidar com um filho rebelde. A mesma escritura pode servir para diferentes situações, porque os princípios, eles são verdade e eles podem ser aplicados nas nossas dificuldades atuais. Isso é maravilhoso da Bíblia. As escrituras, elas se tornam vivas quando nós ponderamos o significado delas e pegamos esse texto de milênios atrás e conseguimos trazer para a nossa vida. Então vamos lá, vamos ler Mateus 1. Deixa eu falar rapidinho de Mateus, eu vou falar mais sobre ele à medida que a gente vai estudando, mas Mateus, ele era um coletor de impostos, um publicano. Ele também é conhecido como Levi. Então ele tem 2 nomes, Mateus e Levi.
Mateus, ele se tornou um discípulo e mais tarde um discípulo próximo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele inclusive deu uma festa, né? E a gente vai ler sobre essa festa aí onde o Salvador Jesus Cristo estava presente. E Mateus, ele faz um relato muito interessante. Parece que a preocupação dele é mostrar para os judeus que as profecias do Velho Testamento foram cumpridas em Cristo. Então ele é bem objetivo nisso. Ele quer mostrar que Jesus é o Messias esperado. E aí ele começa falando da ancestralidade do Senhor. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão é um profeta importante do Velho Testamento. Todos os judeus, e por extensão os israelitas, né? Porque, lembra, judeu é apenas uma parte de 12, as 12 tribos de Israel. Israel, nós vamos ler aqui, ó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó é Israel. O Senhor mudou o nome, assim como mudou o nome de Abraão para Abraão, mudou o nome de Jacó para Israel. E ele se tornou então um patriarca desse grande povo chamado povo de Israel. À medida que a história do Velho Testamento vai acontecendo, nós vemos que esse povo, por causa do pecado, foi disperso, foi destruído. Muitas vezes Jerusalém foi derrotada, né, que era a capital do Reino do Sul. E isso fez com que o povo fosse fragilizado. Nessa ocasião aqui, eles já tinham sido dominados por tantos povos, Babilônia, Pérsia, mas agora estavam dominados por Roma, né? E os judeus, eles eram a tribo que tinha sobrado, né? Tinha uma mistura de outras tribos também. A gente lê lá em Crônicas que quando Jeroboão instituiu uma religião falsa, vários daquelas tribos migraram para o Reino do Sul, né? Eu posso um dia revisar para vocês a história do Velho Testamento, porque é muito importante para a gente entender a do Novo Testamento. Então, se você ficou confuso com alguma explicação que eu dei aqui, aguenta que eu explico para vocês depois, tá? O que tem que entender é que os judeus, eles eram descendentes de Abraão. Aliás, eles tinham um orgulho muito grande desse vovô deles, o vovô Abraão, né? Eles achavam que, por eles terem o sangue de Abraão, eles eram um povo separado, escolhido para ser salvo. Então vocês vão ver muitas vezes aqui o Senhor Jesus Cristo criticando essa atitude arrogante de que eles eram eleitos, de que eles eram os melhores, porque eram tão somente descendentes literais de Abraão. Então essa genealogia mostra que Jesus Cristo nasceu da descendência de Abraão. Ele era um judeu. E olha o que acontece. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar. Eu estou lendo aqui esses nomes, e se vocês têm ideia sobre o Velho Testamento, vocês já lembram várias histórias que aconteceram, né? Muito interessante Tamar, a relação de Tamar com Judá. Se você não lembra, não quero dar spoilers agora, mas fica aí uma curiosidade para vocês procurarem, que depois eu posso contar também. Tem alguns nomes bem interessantes na genealogia de Jesus, né? Como Tamar, Ruth, Raabe. São mulheres que se destacam no texto por causa do que aconteceu no passado. E a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou Abinadab. E Abinadab gerou Naasson. E Naasson gerou Salmão. Agora, Salmão, parece até salmão, né? Se você está procurando um nome para o seu filho, se você está confuso aí, nossa, que nome que eu vou dar para o meu filho? Abre essa genealogia aqui, você vai ter várias sugestões de nome. Tô brincando, aí não vai fazer isso. Tem alguns nomes bonitos aqui, né? Vai ter alguns nomes que estão meio fora de moda. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Davi é o rei mais importante da história antiga de Israel. Houve uma coesão, uma força durante o reinado de Davi que não houve igual depois. Mesmo Salomão, com toda a pompa e poder, não chegou, né? E Salomão foi o filho de Davi, que herdou muito das obras de Davi. Não era como. Então, Davi é tão grandioso que um dos nomes
do Filho de Deus, do Messias, é o novo Davi. O novo Davi é Jesus Cristo, que vai reinar para sempre na casa de Israel. Então, a gente vai ver várias vezes no texto do Novo Testamento uma referência a Davi. E lembra, Davi tem uma importância histórica, cultural, mas também espiritual muito grande, porque foi o rei do povo de Deus que mais fez o reino ser fortalecido. Salomão gerou Roboão. Roboão, na época de Roboão, dividiu o reino, né? Uma parte ficou no reino do sul, chamado Judá, uma parte no reino do norte, chamado Efraim ou Israel. Gerou Abias, e Abias gerou Asa. E Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias. E Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Lembra que eu falei que Israel foi dominada várias vezes? Aqui é uma delas. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Na época de Zorobabel foi reconstruído o templo que havia sido destruído. E Zorobabel, o templo de Salomão, né? Que o primeiro templo foi o de Salomão, depois de Zorobabel, o segundo templo. Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. E Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquim. E Aquim gerou Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus não era filho de José, mas Jesus e José tinham uma relação como de pai e filho, né? Porque José criou Jesus. Jesus era filho de Maria, junto com Deus, né? Não tinha nada de José em Jesus. Ele foi gerado, conforme ensinam as Escrituras, pelo poder do Espírito Santo em Maria, que era virgem. Milagre, mas é assim que aconteceu. E por que será que Mateus ele se preocupou em colocar logo no começo essa genealogia? É porque, como eu falei para vocês, Mateus quer provar aos judeus que Jesus é o Messias, que ele vem de Abraão, que ele vem de Davi. A gente vai ver uma outra genealogia com algumas mudanças em Lucas, e nós vamos ver que José e Maria eram descendentes de Abraão, descendentes de Judá, descendentes do rei Davi. Então, Jesus Cristo tinha linhagem real. Se Israel estivesse na sua plenitude de independência, sem ser dominado por nações estrangeiras, o rei provavelmente seria José, né? E aí Jesus Cristo seria criado na corte do rei. Claro que isso não ia acontecer, né? Para cumprir as profecias era necessário que ele crescesse da forma que cresceu, humilde, com nascimento humilde, mas é interessante a gente saber que havia uma família real em Israel e que a descendência, os ancestrais de José eram dessa família. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Quando ele fala 14, 14, 14, ele está querendo, mais uma vez, falar para os judeus. Os judeus, eles adoravam simbolismo, eles adoravam esses números, porque tinha um significado por trás, tinha um misticismo por trás, né? Por exemplo, número 7, a gente vai ver muito em Apocalipse, é perfeição, completude. O 14, que é múltiplo de 7, e 3 vezes 14, também está mostrando que Jesus Cristo nasceu no tempo correto, que ele nasceu para completar a palavra de Deus, que ele era perfeito. Então, tudo isso vem por trás desses números. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí ele começa a relatar o nascimento de Cristo. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, tentou deixá-la secretamente, porque ele não sabia que Maria, conforme vai ensinar lá Lucas, tinha recebido um anjo, falado para ela que ela ficaria grávida do Filho de Deus. Ele falou, ela apareceu grávida aqui, e agora? Né? Se ele acusasse Maria,
uma gravidez fora do casamento, ela podia ser apedrejada até a morte. E ele não queria fazer isso, né? Então ele procurou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então ele aprendeu por revelação, por sonho. Assim como vários profetas do passado tinham tido sonhos, José ele teve um sonho também. E ele aprendeu nessa visitação, enquanto ele estava dormindo, né? O anjo apareceu enquanto ele estava inconsciente, que Maria tinha sido agraciada e abençoada para ter o Filho de Deus. E aí ele então não desfez o casamento. E o anjo disse mais: dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Olha, o anjo revelou para José qual seria o nome do rapaz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus convosco. Lembra que eu falei que Mateus ele quer mostrar que as profecias foram cumpridas? Ele cita Isaías aqui para dizer: está se cumprindo essa profecia. Emanuel, Jesus ia ser chamado Jesus, mas havia muitos outros nomes e títulos que ele mereceria. E um deles é Emanuel, ou seja, Deus estaria com ele em todo momento. José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Nós temos mais detalhes sobre o nascimento, as circunstâncias do nascimento de Jesus Cristo lá em Lucas. Ele é bem mais detalhista. Mas a intenção de Mateus não é ser detalhista. Ele quer provar que Jesus é o Messias esperado pelos profetas do passado. E aí ele vai direto ao ponto. Então, com relação ao nascimento, o que ele tinha que mostrar é que a escritura de Isaías foi cumprida. E nós vamos ver mais desse estilo rápido, muitas vezes, de Mateus, mas sim, falando sobre o Velho Testamento nos próximos vídeos. Obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, chama mais pessoas para estudar a Bíblia junto. Esse ano vai ser maravilhoso a gente poder estudar o Novo Testamento. Obrigado e até a próxima!